Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo bloco. Bom, a gente está recebendo hoje o Danilo Santos, que é analista de Business Intelligence da agência AMP de Goiânia. E para fazer a nossa primeira pergunta, eu chamo o Thomas, nosso aluno de GI. Thomas, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Thomas Render, eu trabalho na SC Mercosul e sobre essa parte de marketing, eu vejo que hoje em dia a gente consegue capturar vários dados e para a gente dados são fáceis de serem analisados, né, de ver ali na planilha, de ter um entendimento mesmo sem uma forma mais robusta. E a minha dúvida é sobre isso. Primeiro que o mercado nessa área de marketing com dados é um pouco mais novo, né, em tudo, e como que é a reação do pessoal? Tipo, depois que você entrou na empresa, como você consegue passar esses dados para eles? Se tem uma forma gráfica melhor, se tem que usar algo da parte de RH ali, do entendimento próprio pessoal da gestão ali para a pessoa entender. É mais essa questão de como que eu consigo apresentar os dados para serem melhores entendidos pelo pessoal que toma essas decisões. Entendi. Você quer a sua dúvida é na parte da visualização do dado, né? Isso, tipo, se teve alguma mudança de quando você entrou, que trouxe os dados ali, se Aí teve, tipo, estou apresentando isso, mas o cara não está entendendo. eu gostei demais da sua pergunta, porque a minha especialidade hoje é essa, é a visualização do dado, principalmente, tanto na MP quanto na UFG, que eu também trabalho na UFG e eu mexo com essa parte também, de mostrar o dado ali para a parte de gestão. Então, assim, quando eu cheguei lá, não tinha uma organização de dados, assim, da base de dados, de uma forma fácil de entender, de conseguir visualizar e achar o dado que você quer. Você tinha que fazer muito, cavucar demais ali, fazer muita conta, para você poder achar o que você queria. Aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi organizar o dado. Eu falei, ó, primeiro, eu falei assim, onde é que estão os dados de vocês? De onde vocês pegam esses dados? Aí eles foram me falando, pega daqui, dali. Eu falei, tá, é só esses lugares? São. Então, beleza. Aí eu organizei um jeito de puxar esses dados de lá. Depois que eu fiz isso, eu criei uma base de dados simplesonas. Porque, assim, até então, o pessoal da área privada não gosta de gastar muito, não. Assim, quanto mais coisa grátis, melhor. Então, assim, como eu já tinha lá o Excel, eu falei, eu vou usar o Excel. E eu sei mexer com Power BI, então pronto, para mim tá ótimo, isso aqui já serve. Então, eu fiz essa base de dados no próprio Excel, organizei o dado que eu queria, da forma que eu precisava. Aí eu fui no Power BI, organizei tudinho do jeito que eu queria lá, do jeito que... Aí eu perguntei que tipo de dado que eles precisavam. Eu falei, o que vocês precisam ver? O que vocês precisam mostrar para o cliente? Porque cada cliente tem a sua demanda, cada cliente quer ver uma coisa diferente. Por mais que muitos dados são parecidos, por exemplo, de todos os clientes que a gente tem, todos têm lead cadastrado. Então, assim, tem o lead, mas às vezes ele não quer ver o lead, ele quer ver outra coisa. Ele quer a quantidade de impacto que teve, quanto eles gastaram nisso aqui, quantas pessoas que viram realmente e que passaram para frente. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi entender isso, de onde vinha o dado, organizar esse dado, e aí entender o que o cliente precisava ver, e aí depois que eu entendi o que ele precisava ver, aí eu organizei um dashboard daqueles que você olha assim e fala, quando você termina de fazer, eles falam assim, esse é meu filho, que orgulho. Aí você fica até feliz. Aí, quando eu terminei de organizar, aí você tem que fazer aquele feedback. Né? Você tem que chegar na pessoa e falar assim, é isso daqui que você precisa? Se a pessoa ficar com a boca aberta, é porque era aquilo lá mesmo e era até mais do que ela precisava. Agora, se ela falar, não, não é isso aqui, aí você tem que você tem que modificar tudo de novo, refazer tudo de novo. Mas, assim, a parte que eu encontrei com mais fácil de mostrar foi na parte de mostrar no dashboard do Power BI, que é a ferramenta que eu uso, mas tem outros. Você pode usar o Tableau, tem o Click e tem mais um outro, que eu não me lembro o nome agora. Mas, assim, para mim, essa foi a parte que eu mais gostei lá, foi de pegar o dado bruto, lá de onde é que estava, lá, lapidar o negócio, deixar bonitinho, organizado, de um jeito que eles olharem e falar assim, que lindo, é isso aqui que eu precisava. E aí, com um clique, eles conseguem mudar toda a visualização, conseguem mudar a visualização de mês, de ano, de quantidade, de tudo mais. Então, assim, hoje em dia, você tem que trabalhar com as duas partes, tanto visual quanto a parte textual. Porque, assim,
A visual é bonita? É muito linda. Mas às vezes ele precisa daquele dado na parte textual também, para ele poder repassar para outras pessoas. Porque tem pessoas que, dentro das empresas, elas não estão tão acostumadas com essa tecnologia. Mas outras já estão. Então, assim, para você conseguir encaixar esses dois tipos de público diferentes, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que fazer tanto a parte de visualização ali da imagem e a parte textual. Só que essa parte textual você tem que colocar só o que foi importante. Se você coloca texto, é igual a apresentação de faculdade. Se você coloca texto demais, a professora te tira ponto, porque você vai ficar só lendo. Agora, quando você coloca pouco texto, mas você sabe explicar aquilo ali, você lê uma frase e fala 10 minutos daquilo ali, o professor ou a professora sabe que você entende aquilo ali. Você realmente estudou. E na parte empresária é a mesma coisa. Você colocar só texto demais para a pessoa ler, fica enjoativo. Ela começa a ler 3 parágrafos, já, não quero ler isso aqui mais não. Bota para outra pessoa ler aí, e ela me fala o que é interessante. Eu digo, vou esperar sair o filme disso aqui. Não sei se respondeu bem o que você queria. Respondeu sim. Uma outra dúvida é sobre o mercado mesmo, é o seguinte, quando eu entrei para a área para a empresa que eu trabalho atualmente, o pessoal achava que eu era um programador de site, entendeu? Tipo, eu entrei lá, o pessoal, você faz site e tal. E acabei eu entrando nesse pepino, né, de resolver o site deles ali, aprendi rapidão como é que resolve as coisas, daí eu resolvi. Aí depois disso que eu comecei a trabalhar mesmo na minha área, que é a parte de dados ali. E é uma dúvida que eu tenho, tipo, o que você enfrentou na sua carreira aí, o que você viu dessa área de dados no Brasil, que é cada vez mais nova, principalmente na capital goiana, né? Porque eu acho difícil essa questão no Brasil inteiro, que é uma coisa muito nova, assim, um gestor da informação, um cara que mexe unicamente com dados. E essa é a minha dúvida em relação à entrada de mercado, se eles entendem agora o que é você, o que eles achavam antes ali, no seu começo na empresa. E eu queria que você tirasse um pouco essa dúvida aí, que até eu tenho, né? Isso é legal, porque o povo não sabe o que é gestão da informação. Às vezes nem os próprios alunos sabem explicar o que é. Eu tive colegas que formaram comigo que em 2018, março de 2018, você perguntava por que é gestão da informação, eu não sabia responder. Aí você olhava assim, ainda bem que você é meu concorrente no mercado de trabalho, né? Que a vaga sua eu pego, porque você não sabe responder o que é. Então, assim, o mais importante de quando você entra no mercado de trabalho para ser um gestor da informação é saber vender seu peixe. Saber explicar o que você faz. Porque se você falar, eu sou gestor da informação, aí vai olhar para você, massa, o que faz? Para que serve? Tipo assim, para que eu preciso ser na minha empresa? Essa é a grande questão. Para que ele precisa de você na empresa dele? Aí você tem que falar assim, você precisa de mim para fazer isso e aquilo. Aí o cara vai lá, agora eu sei para que você serve, então deixa eu ver se eu estou precisando realmente. Então, assim, quando eu fui fazer entrevista lá na MP, eles tinham diversas coisas lá no... Era um textão gigantesco lá de coisa que eles queriam que o cara soubesse fazer. Aí eu fui lendo e eu fui falando assim, eu acho que eu não dou conta de fazer metade desses trem aí, mas a outra metade eu dou conta. Eu vou encarar esse trem aí, eu vou lá. Eu fui lá, fiz a entrevista, aí me perguntaram o que eu sabia fazer, aí eu vendi meu peixe. Eu falei, eu aprendi a fazer isso, aquilo, eu sei fazer isso aqui, eu estudei isso, eu tenho a teoria disso, tenho a prática disso. Eu falei, a outra metade desses trem que eu não sei fazer, mas eu aprendo. Eu corro atrás, eu vou atrás de professor. Isso é ótimo, você tem networks, principalmente seus professores. Porque às vezes seus colegas não sabem, mas seus professores às vezes sabem, ou tem a teoria, ou pelo menos sabe qual que é o caminho das pedras. Não, vai por aqui que você... A tia Marina sabe, direto eu mando mensagem para professor, só corre, como é que é isso aqui? Então, assim, você tem que saber vender seu peixe, tem que saber mostrar para eles para que serve gestão da informação dentro da empresa dele, dentro do negócio dele. Porque às vezes o que você sabe fazer, a empresa dele não precisa. Aí se você chega lá e vai acontecer o que aconteceu com você. Eles vão achar que, não, é porque tem um pouquinho de tecnologia, o cara é programador, o cara sabe fazer site. Não é bem assim.
Eu mesmo faço ideia de como é que faz um site, mas tive que aprender a mexer em algumas coisinhas porque era coisa básica. Então assim, o mercado de trabalho hoje não conhece o profissional gestor da informação. Ele ainda está conhecendo, ainda está... Agora que eu acho que, assim, depois que acabar essa pandemia, as pessoas, os gestores da informação que forem bem... como é que eu vou dizer para vocês? Que tiverem estudado para valer, tiverem aprendido o que faz no curso, é que eles vão ver, que eles vão mostrar o valor deles para o mercado. Porque até então o mercado não sabia como que era você viver na tecnologia, dentro da tecnologia, para que você precisa dela para o seu negócio. Aí veio essa pandemia e quebrou todo mundo. Porque aí ninguém podia sair de casa, todo mundo tinha que resolver tudo online. Aí é onde entra a gente. Que software você pode usar, como que você pode usar, como é que você vai metrificar isso daqui, como é que você vai alcançar tal pessoa, tal público. Entendeu? Então, assim, a parte... É um pouco difícil, mas eu acho que está começando a... O mercado está começando a entender o que a gente faz, para que a gente serve dentro da empresa. Então, assim, eu acho que da agora para frente... Da agora não, quando acabar isso para frente, vai melhorar bastante o mercado para nós. Mas, ainda assim, a gente vai ter que saber vender o nosso peixe. Danilo, eu agradeço a sua presença e justamente nesse aspecto aí que eu queria que você falasse um pouquinho mais, apesar de ter falado assim nessa primeira pergunta aí do Thomas, em relação a não só a coleta, né, como apresentar os dados, por exemplo, mas até assim, por causa de se ter esses dados, a gente pensar na análise deles, fazer as leituras corretas, né? Se a gente for pensar assim do próprio comportamento, das métricas, como que isso também, de certa forma, é apresentado e não só apresentado aí, né, por você, mas pensar assim, como que isso também, de certa forma, você já até falou na primeira parte, assim, mas entender melhor, assim, como que são recebidos estes dados, né, os seus clientes, sejam, né, os próprios donos da agência, né, quem está lá na direção da agência. Certo. Então, nem sempre o que a gente coleta, analisa e apresenta é entendido da maneira que a gente achava que a pessoa ia entender. Aí você tem que ter uma paciênciazinha para explicar. Às vezes 2, 3 vezes, até a pessoa pegar o que você conseguiu entender. Porque, assim, às vezes, por conta da gente estar imerso nessa parte de informação, de marketing, de publicidade, e o seu cliente não está imerso nesse mundo, ele tem mais dificuldade de entender. E você tem que colocar o dado da maneira mais fácil possível. Como se você fosse ensinar uma criança a fazer a tarefinha de casa. É ligar os pontos? É ligar os pontos. É fácil? Mas você tem que ensinar ali, pegar na mão, falar, faz isso e aquilo. É a mesma coisa. Quanto mais fácil você deixar o dado para a pessoa entender, melhor. Às vezes, você colocar o dado textual em uma imagem facilita para entender esse dado, essa informação de análise. Por que aconteceu isso daqui? Porque, sei lá, porque a pandemia atrapalhou no quê? No mercado imobiliário de Goiânia? O pessoal não pode sair de casa, então eles não podem fazer visita. Então, a taxa de visitas nas construtoras diminuiu bastante. Mas, espera aí, por que isso aconteceu? Aí você tem que explicar isso para a pessoa. Você tem que colocar isso da maneira mais fácil. Aí você tem que colocar lá, aconteceu isso por conta disso, e pode ter sido por conta disso. Tá? Quanto mais fácil você mostra o dado, quanto mais simples, menos carregado. Você coloca informação demais, a pessoa fica perdida. Se você coloca informação de menos também, aí fica faltando coisa. Então, você tem que tentar ali chegar na média, no meio termo ali, peraí, nem muito e nem pouco. Tá de um jeito que ele pode entender. E se por acaso ele não entender, aí a gente tem que entrar com a parte de ensinar, de explicar.
Não, peraí, aconteceu isso aqui por conta disso aqui. Aí você tem que tentar entender mercado e mundo, você tem que tentar fazer links com outras coisas, por exemplo. Aí você tem que tentar, por exemplo, já viu quando acontece isso em tal coisa? Pois é, aqui é a mesma coisa. Você tem que tentar mostrar essas coisas para o cliente, para facilitar o entendimento dele. Porque quando ele não entende, ele acha que você não fez o trabalho. Muito obrigado, Danilo. Bom, pessoal, nosso segundo bloco vai ficando por aqui e a gente volta para um terceiro e último momento. Muito obrigado.